E você já ouviu falar de escritórios flexíveis? Pois eles são a mistura de um escritório físico com um modelo híbrido. E eles estão cada vez mais populares aqui no Brasil, com um crescimento de 86% ao ano. O diferencial desse modelo é a redução de custos operacionais e logísticos em até 30% para as empresas, através da automação dos processos. A Oba é uma rede de escritórios flexíveis por assinatura, que oferece redução de custos operacionais, gerenciamento centralizado, expansão ágil e escalável e flexibilidade contratual. A gente vai entender melhor como é que funciona esse modelo conversando com o Rodrigo Silveira, que é CIO da Oba, e está aqui ao vivo no Fast Money para falar mais sobre esse modelo. Oi, Rodrigo, boa tarde, bem-vindo ao Fast Money. Oi, Natália, boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua disponibilidade. O Felipe Machado, nosso analista, vai participar da conversa também. Rodrigo, vamos começar do começo, explicando, né, para quem está acompanhando e não tem muita clareza, o que é um escritório flexível, né? Qual que é o diferencial desse modelo em relação a um escritório tradicional? Não, ótimo ponto. Acho que é sempre importante a gente começar com essa definição, porque é um conceito que ele ainda é um pouco desconhecido ou pode gerar alguma confusão. Quando a gente fala em escritório flexível, a gente está falando basicamente uma mudança estrutural na forma como as empresas contratam e gerenciam seus espaços de trabalho. Eu gosto sempre de fazer um comparativo com o modelo tradicional de contratação de escritórios. A gente pensa historicamente, a empresa que precisa de um escritório, ela vai alugar eventualmente uma laje corporativa, assinar um contrato de longo prazo, de 5, 10 anos, ela vai fazer todo o investimento em obra, aquisição de imobiliário, tecnologia, assumir todo o custo associado com esse investimento e, obviamente, o risco ali depois na gestão e manutenção desse espaço. E acho que esse modelo, a pandemia escancarou uma dor desse modelo que, né, quando as empresas se viram em uma necessidade de reduzir espaços, mas se viram presas em contratos de longo prazo com multas altíssimas e ninguém conseguia muito se mexer ali. E nesse contexto, na verdade, o modelo de contratação de escritório flexível cresce bastante. É um mercado que já cresce a duplos dígitos há quase 2 décadas, mas talvez a pandemia ali tenha sido esse turning point que acelerou muito o crescimento. E o modelo de escritório flexível, ele basicamente muda completamente essa lógica que eu descrevi agora há pouco. Agora, as empresas conseguem contratar espaços de trabalho como um serviço. Um único contrato que engloba desde o aluguel, custos de adequação do espaço, mobiliário, até os serviços do dia a dia, limpeza, energia, internet, manutenção e por aí vai. Acho que esse é o mesmo movimento que no passado a gente viu em outros setores, assim como as empresas deixaram de ter frotas próprias de veículos e passaram a alugar esses veículos, que elas trocaram servidores físicos pela nuvem. Agora, as empresas veem cada vez mais a possibilidade de deixar de investir em escritórios, em espaços de trabalho e contratar, seja para uso recorrente, seja espaço de trabalho para uso sob demanda, sem necessidade de CAPEX e com muito mais agilidade e flexibilidade. Acho que essa talvez é uma das grandes revoluções que a gente está vendo no mercado de corporate real estate. As empresas perceberam que, de fato, existe uma forma mais inteligente de contratar espaço de trabalho. E é exatamente aí que a Oba entra. Você já descreveu ali brevemente o que a gente faz. Só entrando um pouquinho mais no detalhe aqui, a Oba é a maior plataforma de escritórios flexíveis da América Latina. Nós conectamos empresas a mais de 3 mil espaços de trabalho em quase 400 cidades do Brasil e algumas capitais da América Latina, em um único contrato, com uma gestão centralizada e experiência 100% digital. O nosso propósito aqui é tornar o acesso ao espaço de trabalho tão fácil quanto assinar qualquer serviço digital. Certo. Felipe, seu ponto agora. Legal. Rodrigo, boa tarde mais uma vez. Rodrigo, antes da pandemia a gente tinha aquele formato mais tradicional dos escritórios, né, que a gente estava acostumado. E depois da pandemia a gente teve o fenômeno do home office. Você acha que os escritórios flexíveis são uma espécie de opção para as empresas que não querem voltar nem para o modelo tradicional, nem manter totalmente o novo formato de home office? Excelente ponto, Felipe. Eu acho que eu gosto muito de falar que o modelo de contratação, o escritório flexível, ele é muito mais um modelo de contratação do que uma diferença do escritório em si. Fazendo aquele paralelo que eu usei ali dos veículos, das frotas, quando as empresas deixaram de comprar veículos para alugar veículos,
mudou o modelo de contratação. O veículo continua sendo o mesmo. Para escritório flexível, a lógica é parecida. Então, acho que ele está menos associado ao modelo de trabalho em si e muito mais à flexibilidade que as empresas têm de contratar esses espaços. Mas o que eu acho que aconteceu muito no pós-pandemia, e relaciona com a tua pergunta, é que se as empresas, né, eu dei o exemplo aqui, quando elas se viram presas daqueles contratos de longo prazo, muitas empresas conseguiram reduzir esses espaços, né, ainda que eventualmente pagando multas ou esperando o vencimento desses contratos. Agora, com uma volta de um aumento de presencial, o que a gente tem visto muito as empresas fazerem é um movimento de incluir o escritório flexível nessa composição do real estate corporativo. Então, eventualmente, parte dos espaços de trabalho continuam sendo contratados no modelo tradicional, outra parte ela é contratada no modelo flexível, porque isso está muito ligado, primeiro, esse modelo flexível, como o nome diz, ele entrega muito mais flexibilidade. Então, porque a gente ainda vive um período de incertezas. Mesmo as empresas que estão puxando mais para o presencial, ainda tem muita dúvida sobre se isso vai de fato acontecer e como isso vai acontecer. Então, não faz necessariamente sentido você fazer um investimento muito alto em expandir um escritório, sendo que você tem ainda incertezas sobre a real ocupação daquele espaço. Um outro ponto é entender, de fato, a dinâmica de cada time. Que modelo de trabalho funciona melhor para cada equipe. Eu posso ter um time administrativo que, eventualmente, precisa estar com uma frequência maior nos escritórios. E eu tenho um time comercial que passa a maior parte do tempo visitando clientes. Então, será que faz sentido eu ter posições no meu escritório para aquele time comercial que vai ali 1, 2 vezes por semana? Provavelmente não. E aí que entra essa composição entre espaços próprios que devem ser dimensionados para aqueles times que necessariamente precisam ou que fazem mais sentido ter uma presença mais frequente no escritório, e para aqueles times que usam de forma mais pontual, eles podem usar sob demanda. E acho que, então, o que a gente tem visto, e a gente lançou recentemente um estudo bem robusto sobre isso, chamado Panorama de Facilities, que é um estudo que a gente faz anualmente, ouvindo gestores de facilities e real estate das maiores empresas do Brasil. E o estudo desse ano mostrou que mais da metade das empresas brasileiras, 52% para ser mais exato, já incluem escritórios flexíveis como parte da sua estratégia de real estate. Então, se no passado a gente falava muito dessa tendência, acho que esse número mostra que isso já é de fato uma realidade, quando a gente vê que mais da metade das empresas já incluíram escritórios flexíveis na sua estratégia. E para a gente finalizar, qual que é o perfil da empresa, né? Pensando em setores que mais usam o serviço de vocês ou tamanho de empresa, qual que é o perfil, né, desse cliente que busca o OB e esse modelo flexível de trabalho? Legal. Hoje, mais ou menos 85%, 90% de todos os nossos clientes são grandes empresas com mais de 1.000 colaboradores. Acho que entre setores, a gente vê uma adesão muito grande em setores de serviços financeiros, indústria de bens de consumo, automobilístico, seguradoras. Acho que o que eles têm em comum, na maioria das vezes, são empresas que têm times espalhados por diversas localidades do Brasil. Eu estava comentando antes ali que o movimento que a maioria das empresas faz hoje é essa inclusão de escritório flexível no portfólio de gestão de real estate dessas empresas, né? Então, imagina que a empresa pode ter o que é comum aqui para a gente, muitas empresas têm, eventualmente, o seu headquarter em São Paulo, esse, né, pela dimensão do escritório, pela dinâmica de trabalho, provavelmente é um espaço que faz mais sentido ser contratado e gerido no modelo tradicional, mas todas aquelas filiais de vendas, filiais comerciais ou escritórios satélites que existem pelo Brasil, o modelo flexível entrega muito mais agilidade, flexibilidade e a possibilidade de centralizar a gestão de todos esses escritórios em uma única plataforma. Então, acho que esse é o ponto em comum dentre a maioria das empresas que adotam esse modelo. A gente tem um case aqui muito emblemático na nossa história, uma grande empresa brasileira que atua no mercado, né, uma adquirente de cartão de crédito, que tem times comerciais por um pouco mais de 200 cidades pelo Brasil, contratou através da OBA 118 escritórios e a gente entregou esses 118 escritórios para essa empresa em 45 dias.
Então, costumo falar aqui que a maior expansão, a maior contratação de escritórios já feitas na história do Brasil ao mesmo tempo, assim, foi entregue, não teve nenhuma construtora envolvida, não foi entregue sem comprar nenhum tijolo ou cadeira. Foi entregue através de tecnologia que hoje possibilita a contratação de todos esses espaços em mais de 100 cidades pelo Brasil, de forma muito ágil e com muita flexibilidade. E acho que um ponto importante também aqui, que vale ressaltar, pensando já um pouco no futuro, é o uso de inteligência artificial e tecnologia para acompanhar a real utilização desses espaços. Porque de nada adianta ter um modelo mais flexível de contratar um espaço se ainda assim o meu time não usa. Então, o que a gente consegue fazer também através de tecnologia é fornecer insights em tempo real para esses gestores, para eles acompanharem frequência de utilização dos espaços e sempre conseguirem otimizar o melhor espaço para aquele time, entendendo a dinâmica de trabalho daquele time e com isso tomar as melhores decisões e, consequentemente, entregar melhores resultados para os seus negócios. Rodrigo Silveira, CIO da Uoba, muito obrigada pela participação ao vivo com a gente aqui no Fast Money. Ótima tarde para você. Obrigado a vocês. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Felipe. E a gente fala agora